O rei morre, o herdeiro também, e vai para o poder um reino experiente. Como a monarquia acabou e começou a Primeira República Portuguesa. No final do século XIX, a Europa estava a mudar drasticamente, nomeadamente a Espanha, onde se vivia, desde 1868, uma revolução que viria chegar à República. E Portugal não foi diferente. Haviam três grandes partidos: o regenerador, que era conservador, o reformista e o histórico, que eram liberais. Nesta altura, a política estava muito instável. Então, José Luciano, líder do Partido Histórico, defendeu um sistema de dois partidos, o mais conservador e o mais liberal, que iam alternando entre si. Para tentar criar este cenário, o Partido Reformista e Histórico juntaram-se, formando assim o Partido Progressista. Eles estavam preocupados com que o governo se alongasse indefinitivamente no poder. Então, propuseram que as minorias fossem representadas e que as autoridades, como o governo e as forças de segurança, parassem de pressionar o eleitorado. Para além, que Dom Luís I fosse mediador e árbitro da política. E ameaçaram que, se este último recurso falhasse, só restaria o supremo remédio da revolução. No entanto, foram contrariados por Fontes Pereira Melo, líder do Partido Regenerador, que disse que detestou o programa. Vendo que o programa não ia pegar, depois de 7 anos de oposição, o Partido Progressista resolve começar uma campanha com o objetivo de destruir o rei. E descobriram que, principalmente nas grandes cidades, a opinião pública estava a mudar. Então, por causa desta campanha, partidos como o Socialista e o Centro Republicano Democrático ficaram na sombra. 1878, os regeneradores, com o objetivo de consolidar o seu poder, aprovam uma lei que faz com que 70% dos homens adultos portugueses possam votar. Esta lei afetou maioritariamente a zona rural, onde a opinião pública ainda não tinha sido afetada pela campanha progressista. Desta forma, eles consolidaram o seu poder, que se veio a verificar nas eleições de outubro do mesmo ano, onde eles ganharam, graças às zonas rurais, 97 deputados contra 22 progressistas. No entanto, em Lisboa e no Porto, num total de 8 círculos, os regeneradores só ganham 1, sendo 5 desses 8 ganhos pelos progressistas. Em junho, o rei Dom Luís I dissolve o governo e em novembro há eleições, onde os progressistas ganham de forma absurda, com 106 deputados contra 22 regeneradores. No entanto, os regeneradores não estavam contentes com isso. Por isso, usaram o poder que eles tinham na Câmara dos Pares, que era uma Câmara que era eleita pelo rei ou de forma hereditária, que por sua vez tinha influência no rei, e conseguiram dissolver o governo progressista. Então, em junho de 1881, o governo progressista era dissolvido. E em novembro volta a haver eleições, onde o Partido Regenerador ganha de forma absurda, com 122 deputados. E os progressistas passam de 106 para apenas 6 deputados. Esta volatilidade nos votos do eleitorado deveu-se a autoridades governativas e caciques que tinham muito poder sobre a imprensa, postos de trabalho, e isso fazia com que os votos fossem comprados, para além dos caciques terem poder sobre os cadernos eleitorais, podendo facilmente manipulá-los. 1887. Fontes Pereira Melo morre e vai para o poder a nova geração regeneradora, João Franco e Itz. 1889. Dom Carlos sobe ao poder e inicia-se uma nova fase marcada pelo ultimato inglês. Isto cria uma crise política, que é agravada por uma crise económica, e o povo fica descontente. Nas eleições de 1892, o Partido Regenerador recebe 42% dos votos, o Partido Progressista 27% e Dias Ferreira, um político independente, recebe 21%. 2 meses depois, Dias Ferreira cede os seus votos ao Partido Regenerador, fazendo com que os regeneradores tenham maioria absoluta. Agora que os regeneradores tinham maioria absoluta, aprovaram uma lei que lhes dava, para além do poder legislativo, o poder executivo. Então, em 1894, os regeneradores, com o objetivo de consolidar o seu poder, dissolvem o governo e nas eleições do mesmo ano ganham com 66% dos votos. No entanto, os regeneradores não queriam oposição. Então, Dom Carlos I, influenciado por João Franco, dissolve o governo em 1895.
e o Partido Regenerador ganhou com 100% dos votos. O Partido Regenerador aqui não tinha ganho, pois, como já tínhamos falado anteriormente, com caciques e com autoridades, os governos manipulavam os cadernos eleitorais. A 8 de março de 1895 é aprovada uma reforma que faz com que a reforma de 1868 seja anulada. Estamos então numa ditadura. Luciano de Castro demonstrou o seu descontentamento dizendo: acima da monarquia está a liberdade. Em 1897 o Partido Progressista ganha. No entanto, não fizeram muito para mudar as medidas que os regeneradores tinham implementado, como por exemplo a reforma de 1895, fazendo assim que a bandeira do sufrágio universal passasse agora para os republicanos. Em 1901 é feita a última reforma por João Franco, que fez com que a tensão política subisse e também que o povo ficasse descontente. E pouco tempo depois acontece algo inesperado. Estamos no início de 1908, mais especificamente no dia 1 de fevereiro. Dona Amélia e Dom Carlos e os seus dois filhos, Dom Luís Filipe e Dom Manuel, estão a chegar ao terreiro do Paço. Tudo parecia normal. No entanto, quando chegaram à esquina com a Rua Arsenal, um homem ajoelha-se, sobe a sua arma e dispara sobre o rei Dom Carlos. Outro sobe à carruagem real e dispara sobre o Dom Luís Filipe. Morre assim o rei e o herdeiro, e instaura-se o pânico. Mas quem foram os homens que mataram o rei e o herdeiro? O homem que se ajoelhou e disparou sobre o rei foi Manuel Buissa, o antigo sargento e agora professor de música. E o homem que disparou sobre o herdeiro foi Alfredo da Costa, o merceeiro. Estes homens não fizeram isto sozinhos, pois andavam já a planear isto com um grupo de republicanos, o que foi um passo importantíssimo para a revolução vir a acontecer. Este ato de violência de Manuel Buissa e Alfredo da Costa não só abalou a monarquia, como deu força ao movimento republicano. A Revolução de 5 de outubro de 1910 foi o culminar da agitação política e do descontentamento do povo. À medida que o descontentamento aumentava, os republicanos e outros partidos com as mesmas ideias ganhavam mais força, para além da centralização do poder nas mãos do rei e de uma elite, que fez com que a monarquia fosse para a beira do colapso. Então, em 1910, o Partido Republicano, com o apoio de outros grupos com os mesmos ideais, instaurou a Primeira República.